Fire Dragoneiro. Estamos no volume 15. A história é Intrigas na Corte. Nossa, gente, estava revisando o roteiro aqui e, gente, é incrível como ficou longo esse roteiro. Não sei se vai caber no nosso formato Drops aqui do Gibify, mas vamos que vamos, vai que vai dar. E eu acho que eu já até tinha comentado um pouco. Este volume, junto com o 16, ele é mais um ponto de virada para a história de Dragoneiro. Lá atrás, quando eu comecei os reviews, né, eu falei, né, depois do volume 10, começa uma reviravolta atrás de reviravoltas, virando o tabuleiro do cenário de Dragoneiro, né, e esse 15 é mais um desses. Então vamos lá, gente, aconteceu toda aquela parada da Ikuba, o Império tá muito preocupado daí com uma guerreira que domina os Algentes. Ela é pensante, ela é senciente, ela sabe táticas militares e tá agora com um exército só para ela. Então o Império tem muita preocupação, ou seja, o Ian é chamado até a capital para dar, né, esse report, dizer, né, o que está acontecendo lá para o Império tomar suas devidas precauções. Então a gente começa, né, nossos heróis num barquinho, eles estão navegando internamente, né, até chegar novamente no mar silencioso de Ashwaren. Se vocês estão aí com a edição na mão, tem um mapinha, né, então tem um mar, quase que um oceano no meio do Erondar, né, que é o Ashwaren, né, o Mar Silencioso, e a gente já esteve nele uma vez. A gente já esteve ele na edição especial de lançamento, né, ou Dragoneiro, a Origem. Então a gente já esteve lá, agora estamos navegando, mas no sentido agora mais nordeste do mar, né, para chegar até Valendart, a capital do Império, né. Mas antes disso, a gente para numa ilha que tem uma torre negra, assim, toda industrial e toda metálica, que é Tectuentart, né? Que é onde é o centro de treinamento de todos os tecnocratas. E quem a gente conhece lá? A nossa tecnocrata favorita, a irmã do Ian, né? Então ela entra a bordo do barco nessa mesma situação e ela leva uma companheira que é tipo uma aprendiz dela junto ali para acompanhar os nossos heróis até Valendart. Cara, a cena de apresentação de Valendart é inacreditável, cara. Você vê assim, é uma cidade costeira, uma capital costeira assim, e é uma capital de um mundo fantasioso de D&D, cara. Cara, é incrível a precisão de detalhe do desenhista, que é o Giancarlo Olivares. Cara, manda muito bem. Então lembrando, né, a gente tá chegando de barco, né, então a gente consegue ver um ritual que tá acontecendo ali na cidade. É tipo uma festa santa que rola e tem a presença do príncipe do Erondar, né, príncipe de Valendart ali. Então acho que é uma boa hora para falar um pouco da religião, né. Ao longo das histórias a gente sempre ouve, os Kamis advertem, e pelos Kamis, né. Porque é essa a religião de Erondar, né? O Gmor tem outra religião, né? Uma outra hora a gente fala disso. Mas essa religião predominante dos humanos tem a ver com os espíritos, né? Então, muita coisa é regida pelos espíritos. Espíritos do ar, espíritos do vento, espíritos da tempestade, espíritos do céu, né? Que são os Kamis, né? E quando a gente morre, a gente é retornado aos Kamis, não é? A gente meio que perde a nossa consciência, né? A gente vive através do espírito, mas a gente retorna ao Kami, porque a gente veio do Kami, né? Então a gente é uma parte do Kami. Então a gente retorna para ele na morte, né? Vivendo como se fosse o Kami original novamente. É bem legal. Então tá tendo esse ritual aqui para os mortos, e no meio dessa parada o Ian e o Gmor, eles notam que tem uma coisa estranha na água. Então eles notam que tem assassinos na água que vão tentar assassinar o príncipe. E eles não deixam. São dois assassinos, um até escapa, né, por tipo um submarino doido ali, mas eles pegam, né. Nisso faz uma comoção, o príncipe chega falando, quem que é o pau no cu? E quem é você? Se apresente. Daí o Ian fala, eu sou o Ian, né, um batedor, e né, eu tava aqui de boa e vi que tava estranho. Daí o príncipe fala assim, eu conheço você é o Ian Aranil, né? E você é o Homevarlo, né? E você vai ser meu convidado de honra hoje. Então
venham para o palácio, vocês estão convidados para o palácio. E é isso que acontece, né? Os nossos heróis vão para o palácio, mas não agora em missão, mas sim convidados como heróis, né? Então a gente vê um pouquinho, né, o vislumbre desse castelo real. Uma parte muito foda é que, assim, eles tiram as armas dos nossos heróis, mas o Guimor, por ser orc, ele tem que vestir uma coleira. O roteiro deixa até um pouco engraçadinho, porque a Sera fala, eu vou passear com você que nem se fosse um cachorrinho, né? Engraçadinho, mas, cara, se você pensar, estão pondo uma coleira num ser vivo, né? Que eles não confiam nele a partir da raça, né? Então, assim, super triste, né? São, assim, esporádicas às vezes que o tema de preconceito é explorado em Dragoneiro, mas essa foi talvez a mais implícita e a mais forte até agora. A gente também vê quem são os guardiões da cidade imperial. A gente falou deles no volume passado. Lembra que tinha uma data page, né, falando dos dragoneiros imperiais? Então aqui a gente vê eles, né? A Sera olha pro lado, tem um monte dessas criaturas aladas, né? Que chamam de vivernas, que são tipo pássaros, mas com garras mais protuberantes, né? E em cima deles vai o cavaleiro que monta eles, os dragoneiros imperiais, né? Então a gente vê eles pelas primeiras vezes. Aqui a gente vai ser liderado para uma situação onde o Ian é convidado para um baile de gala, e nesse baile de gala o Ian tem que, né, passar por momentos que ele não queria passar de novo, né? Por exemplo, ele tem que vestir a roupa de gala dos incursores imperiais, ou seja, da corporação que ele era, né, de antes, né? Então os nobres do império vêm falar com ele como se ele, né, não soubesse de nada, como se ele fosse um bobo, como se ele fosse um ratinho que pode ser explorado, né? Tanto que um amigo general dele dá uma ajuda para tirar ele dali, o Ian agradece, até levar ele na presença dos oficiais e do rei de Valendart, que, né, tem até uma sala do trono parecida com Game of Thrones e tal. Então ali tem uma assembleia, né, eles vão questionar o Ian o que aconteceu lá no norte. Então o Ian até conta pra galera, né, eu fui pra lá, os caras estão organizando agora porque tem essa líder e tal. Mas na hora de falar que era a Ekuba, uma ex-monja, ele não fala. Ele fala, não consegui ver. Depois ele até chega a falar isso pro Alben, né? Mas só pro Alben, escondido, né? Ele fala, era Ekuba, né? E tem uma coisa muito errada aí. Então termina isso no dever do Ian, ele terminou. Então volta pra festa, pro jantar, então. Gente, jantar, baile de gala, essa comissão aí da Assembleia com o Rei, quantos personagens são apresentados e todos muito importantes e fodas. Primeiro, o rei, aí tem o príncipe tem 2 esposas, o general que ajudou o Ian é o nosso glorioso Raul Jarras. Para quem tá lendo os números normais da Mythos é a primeira vez que vê ele, mas para quem acompanha o Gibifari já viu ele na primeira missione, né, o primeiro especial de Dragoneiro que a gente cobriu aqui, então ele já tinha aparecido lá. Tem a Fen, né, que é a ajudante da irmã do Ian, e tem o Alsofer, né, que é esse conselheiro. Ele é meio que a mão direita ali do rei, que faz meio que tudo. Ele que fala, ele que pensa, ele que comanda tudo a parada. Alsofer, esse cara é foda. E também uma das mulheres dos generais, no caso, um dos generais pau no cu ali, que é um gordinho safado que cuida da defesa de Valedart. A esposa dele é a loba de Valedart, né, a Zabelle. E a Zabelle já foi um par romântico do Ian quando eles eram jovens, né? Então fica numa torta de climão ali, o general olhando pro Ian, o Ian olhando pra Zabelle. A Zabelle também não ajuda, né? Falando, eu tive um passado com esse garotão aí. Muito safadona. Então, um jantar super desconfortável. Agora, cara, a gente vai passar pro final desse gibi, que eu apelidei de A Noite Muito Louca, bicho. Meu Deus. Então, primeiro, né, acabou o baile, o Alsofer fala, vamos voltar a trabalhar. Então vamos ver o que acontece com o assassino que vocês capturaram. Chegando lá na cela, o cara foi assassinado. Alguém assassinou o assassino com veneno. Então tem toda uma comoção para como esse veneno entrou ali e tal. Tem que descobrir
o que tá rolando, porque tem uma coisa muito, muito, muito foda rolando dentro dos palácios, né? Dentro da capital e dentro do palácio. O Ian já foi pros seus aposentos, ele tá peladão já, pronto para dormir, e de repente da janela, né, chega com uma corda a Fen, né, a ajudante da irmã do Ian, querendo dar. Já vai tirando a roupa, mas disso o Ian ouve um barulho e joga ela pela janela, né? Então ela fica pendurada pela corda. Quando ele vira para trás, ele vê que é a loba, né? A Isabelle entrou no quarto também, seminua, querendo dar. Nisso o Ian também fala, pô, não vai dar. E a Isabelle tem uns Viagra portátil ali. E acontece que os dois se comem a noite inteira, com a Fen ouvindo lá fora, dependurada pela corda. E nisso, a Fen vê umas sombras lá em cima. Ela vai checar e o príncipe, ele toma banho com as suas duas esposas, numa questão de sorte. O príncipe sai da banheira e a banheira pega fogo, matando as duas esposas do príncipe. Ou seja, o alvo era o príncipe, mas erraram. Acertar as duas esposas do príncipe. Nisso a Fen volta, né, e fala, Ian, vem comigo, tem alguém tentando matar o príncipe. Nisso o Ian sai correndo junto com a Fen lá pra cima, né, usando as cordas de tecnocrata. Chega lá em cima, eles vê o assassino tá prestes a escapar. Aí eles pegam, dá uma luta contra o assassino e a Fen consegue tirar uma arma ali dos apetrechos dela e mata o assassino. Nisso o assassino caiu, o Ian falou assim, me dá a arma e vaza, você não sabe do que você acabou de fazer. E a Fen prontamente obedece. E quando ela sai, chega os dragoneiros, rendem o Ian e fala, você tá preso, meu irmão. Por quê? No começo do gibi é falado que carregar armas dentro do castelo de Valendart é pena capital. Ou seja, os caras podem matar o Ian no ato, que ele tá com a arminha ali na mão, que ele acabou de assassinar o assassino do rei. E termina assim o volume 15, Intrigas na Corte. Vocês já devem ter percebido, eu não falei, mas vocês devem ter percebido, que mais uma vez esse volume ele não termina nele mesmo, né? Ou seja, a história vai terminar no volume 16. Então a gente vai ver o final dessa história lá, mas por enquanto as minhas ponderações cara, que cidade rica, quantos personagens são apresentados. É ex-amor, é amor novo querendo dar pro Ian, é preconceito encolerando o Gamor, é um conselheiro, né, que é o Alsofer, fazendo meio que intrigas dentro do palácio, já é intriga por assassinato, aí tem mais esse cara meio que enchendo o saco. Puta merda, é muita coisa rolando ao mesmo tempo e a gente vai acompanhando essa história, né? Antes uma aventura, agora é um Game of Thrones de verdade, porque o trono de Valendart está em perigo, né? Então virou totalmente um Game of Thrones nessa edição, com aquele gostinho, né, de dragoneiro que é muito, mas muito legal mesmo. Então a gente fica por aqui, gente. A gente vê o final dessa história no próximo episódio do 16. Por favor, comentem, compartilhem aí. Para quem também está acompanhando pelo YouTube, comentem, compartilhem e curtam. No YouTube dá para curtir e tal, né? E é muito legal trocar ideia com vocês. Tem muita gente que tem dúvida de onde achar os volumes, então eu dou umas dicas assim, né? Porque nem sempre eu vou falando onde você consegue ler as aventuras, mas trocando essas ideias, as ideias na rede social, a gente vai se entendendo. Então eu vou embora com esse puta que pariu, que final foda foi esse, e a gente se vê numa próxima. Valeu!